Sob o solo congelado da região mais ao norte da Finlândia, encontra-se uma descoberta com potencial para mudar o futuro do mundo, desde a energia nuclear até os carros elétricos. Esses minerais fazem parecer que um futuro de ficção científica está logo ali na esquina. Mas, como sempre, não é tão simples assim. Vamos entender o porquê. Lá no alto do mapa fica a região chamada Lapônia, uma terra com apenas uma cadeira para cada 2 pessoas. Então alguém tem que sentar no colo de alguém. Não, eu inventei isso. É um canto remoto e coberto de neve da Finlândia, onde as renas superam em números habitantes. Aqui o céu noturno brilha com a aurora boreal quase 200 vezes por ano. Ah, e o Papai Noel tem uma casa na região. Em 1985, a Finlândia declarou que o Papai Noel vive em Rovaniemi, uma cidade logo ao sul do Círculo Polar Ártico na Lapônia. Foi até construída a Vila do Papai Noel, onde os visitantes podem se encontrar com ele. Você pode cruzar a linha do Círculo Polar Ártico e ver o correio principal dele, que recebe centenas de milhares de cartas de crianças do mundo todo todos os anos. Então dá para dizer que a maioria das pessoas conhece esse lugar por causa da oficina do Papai Noel, e não por notícias científicas. Mas bem abaixo do gelo e das florestas de pinheiros fica o depósito de Sokli. É um enorme sítio geológico mineral que vem sendo estudado há décadas. Ele era conhecido principalmente por suas reservas de ferro e fosfato. Usamos o ferro para fabricar praticamente tudo, enquanto o fosfato acaba em sua maioria sendo transformado em fertilizante para o cultivo de alimentos. No entanto, recentemente levantamentos revelaram a presença de elementos de terras raras, nióbio e vestígios de metais radioativos como tório e urânio. A possibilidade de haver tório foi o que deixou os meios de comunicação empolgados. O tório é um metal naturalmente presente na crosta terrestre e levemente radioativo. Ele é muito mais comum do que o urânio. Na verdade, é cerca de 3 a 4 vezes mais abundante. Os cientistas o adoram porque o tório pode ser transformado em combustível nuclear com um rendimento energético enorme. Um pedaço de tório do tamanho de uma bola de golfe poderia, em teoria, gerar tanta energia quanto várias toneladas de carvão. Ele também traz algumas vantagens importantes. Os reatores de tório produziriam menos resíduos, o que significa que o tório é muito mais fácil de conter e mais seguro de usar. E ainda tem uma curiosidade interessante. O tório já foi usado em antigos mantos de lampiões a gás, porque ele brilha quando aquecido. E não é só isso. O depósito de Sokli também contém outros minerais raros que são essenciais para a fabricação de ímãs usados em turbinas eólicas, carros elétricos e até no seu smartphone. Com o investimento certo, esse único depósito poderia ajudar a Europa a construir milhares de novas turbinas eólicas ou alimentar milhões de baterias de carros elétricos. Então, a Finlândia e o planeta inteiro acabaram de ganhar na loteria geológica? Bem, sim e não. Atualmente, as usinas nucleares não funcionam com tório, elas funcionam com urânio, o combustível confiável que vem abastecendo reatores há décadas. Todo o sistema, desde a mineração até o design dos reatores e o tratamento dos resíduos, foi desenvolvido em torno do urânio. Ele já fornece cerca de 10% da eletricidade mundial. Na verdade, em alguns países, como a França, é a principal fonte. Funciona, abastece milhões de lares e a indústria sabe exatamente como lidar com ele. O tório não segue as mesmas regras. Ele não é físsil, o que significa que não pode se dividir e liberar energia por conta própria. Em outras palavras, ele precisa de uma ajudinha para se tornar útil. Você não pode simplesmente colocá-lo em um reator comum e esperar que a mágica aconteça. Seria como tentar carregar um Tesla despejando gasolina no tanque. Para fazer o tório funcionar, seriam necessários tipos diferentes de reatores e um sistema capaz de sustentá-los. Algo caro, experimental e ainda longe de estar pronto para uso em larga escala. Então sim, o tório de Sokli parece impressionante, brilha cheio de promessas, mas por enquanto ele continua debaixo da terra, aguardando futuras tecnologias e investimentos. E quanto aos outros elementos de terras raras? Neodímio e praseodímio podem ser difíceis de pronunciar, mas hoje estão escondidos em praticamente tudo, dos fones de ouvido às enormes máquinas de ressonância magnética nos hospitais. Eles movimentam os motores dos carros elétricos e ajudam as gigantes turbinas eólicas a girar. Em resumo, estão em toda parte. E então há o nióbio. Esse metal torna o aço ainda mais resistente. Basta adicionar um pouco de nióbio e, de repente, você tem ligas mais fortes e leves, usadas em pontes e até em foguetes. Hoje, a Europa importa quase todo o seu nióbio, principalmente do Brasil.
Se o depósito de Sokli fosse desenvolvido, a Finlândia poderia oferecer à Europa uma fonte própria desse recurso. No entanto, novamente, a situação é complicada. Como mencionei, a Lapônia é um dos lugares mais bonitos de todo o planeta. É uma das últimas grandes áreas selvagens da Europa, onde florestas de pinheiros se estendem por quilômetros. E extrair todos esses materiais não seria algo sem consequências. Uma mineração nessa escala poderia destruir a paisagem, deixar o Papai Noel irritado ou colocar em risco os delicados ecossistemas do Ártico. Afinal, estamos falando de elementos radioativos. Mas não se trata apenas da natureza. Comunidades indígenas Sami vivem na Lapônia, portanto elas também têm voz sobre o que acontece ali. É uma situação delicada que depende de mais pesquisas e avanços tecnológicos. Até lá, quais seriam outros lugares sensíveis que podem esconder tório? O tório não é tão difícil de encontrar. Ele está escondido em areias de praia e em depósitos nas montanhas. Mas o lugar mais incrível para obtê-lo seria a Lua. Lá, na década de 1990, a sonda Lunar Prospector da NASA mapeou a superfície lunar e identificou áreas com concentrações incomuns de tório. Agora, isso sim é um bom incentivo para acelerar as futuras missões lunares, especialmente porque o nosso satélite provavelmente também abriga elementos como o hélio 3, que são incrivelmente raros aqui na Terra. Minerar a Lua pode ser uma solução perfeita. As grandes empresas certamente teriam bem menos concorrência. Mas claro, esse seria um desafio e tanto para a humanidade, já que a Lua não tem atmosfera, o que a deixa exposta à radiação e a variações extremas de temperatura. Então, veremos o que o futuro reserva. Enquanto isso, vamos voltar à Terra para outra descoberta aparentemente sem relação, mas igualmente surpreendente. Ao descer até os fundos oceânicos, os cientistas encontraram algo inesperado. Durante explorações nas planícies abissais do Pacífico, foram descobertos nódulos polimetálicos, pequenas pedras do tamanho de batatas ricas em metais importantes para a fabricação de baterias. Mas a parte mais interessante é que esses nódulos pareciam estar liberando oxigênio na água. Os cientistas chamaram esse fenômeno de oxigênio escuro. Normalmente, o oxigênio vem da fotossíntese, que precisa da luz do sol para alcançar plantas, algas ou bactérias. Mas lá embaixo, na escuridão total, não há luz solar. A ideia é que essas rochas funcionem como pequenas baterias. Suas superfícies podem gerar correntes elétricas minúsculas e dividir a água em hidrogênio e oxigênio. Basicamente, essas rochas podem estar respirando oxigênio sozinhas, em silêncio. Se isso for verdade, pode mudar completamente a forma como entendemos a vida nas profundezas do oceano. Algumas criaturas talvez não dependam apenas das fontes hidrotermais ou dos restos de alimento que caem das camadas superiores. Elas podem estar recebendo um reforço secreto de oxigênio vindo das próprias rochas. As pesquisas ainda são recentes, e alguns cientistas afirmam que esse oxigênio pode estar contaminado ou ser apenas uma quantidade pequena demais para ter importância. Mas, se for real, isso significa que a vida nas profundezas do oceano pode ter uma fonte secreta de oxigênio que nunca imaginamos existir. Assustador, misterioso e ao mesmo tempo fascinante. Isso também nos faz pensar sobre a vida em outros planetas. Se rochas na Terra podem produzir oxigênio na escuridão total, talvez oceanos extraterrestres em luas como Europa ou Encélado também possam. O universo pode estar repleto de fábricas secretas de oxigênio, apenas esperando para nos surpreender. Por fim, além do tório, a Finlândia recentemente ganhou destaque com outra descoberta geológica incrível. Cientistas encontraram alguns cristais de zircão que foram levados pelas águas dos rios. E, ao analisá-los mais de perto, perceberam que as assinaturas químicas não correspondiam às rochas locais. Em vez disso, elas levavam de volta à Groenlândia. Isso sugere que a parte da base antiga da Escandinávia pode, na verdade, ter vindo de lá. Em termos simples, é possível que a Escandinávia tenha se separado da Groenlândia e derivado pelo oceano bilhões de anos atrás. Essa conexão inesperada torna a paisagem nórdica muito mais antiga e interessante do que se imaginava. Se o depósito de Sokli poderá ou não abastecer o futuro com energia infinita, ainda veremos. A cada dia surge uma nova descoberta que desperta conversas e nos faz aprender algo novo. Quem sabe quais tecnologias ou recursos ocultos a próxima década vai revelar. Agora, com licença, já que descobri o endereço dele, preciso escrever uma carta para o Papai Noel. Ainda estou tentando sair da lista dos travessos. Existe um país que funciona com energia de vulcões, rios e lagos. Parece cenário de jogo de fantasia, mas é tudo verdade. Bem-vindo à Nova Zeléguia,
Esta nação insular já obtém cerca de 85% de sua eletricidade de fontes renováveis, como hidrelétrica, geotérmica e eólica. Isso é impressionante, mas na verdade é só o começo. Agora, vou dar um zoom em um lugar chamado South Taranaki Bight. É um trecho de mar na costa oeste da Ilha Norte. À primeira vista, parece só mais um daqueles lugares tropicais de cartão postal, mas está escondendo o grande prêmio da energia limpa da Nova Zelândia. Tudo gira em torno do projeto eólico offshore de South Taranaki. Esse divisor de águas no mundo da energia verde vai construir turbinas eólicas no oceano, o suficiente para gerar quase 1 gigawatt de eletricidade limpa. Isso é mais ou menos o suficiente para abastecer mais de 430 mil casas. Para você ter uma ideia, isso representa quase 1/4 de todos os lares da Nova Zelândia. Se o país conseguir realizar isso, não vai só ficar mais verde, mas também vai dar início a uma indústria totalmente nova e lucrativa, a energia eólica offshore. Isso significa mais de 600 novos empregos em construção, operações e manutenção. E esses empregos são a prova do futuro, do tipo que não vão desaparecer à medida que o mundo se afasta do petróleo e do gás. Também significa mais desenvolvimento tecnológico para o país e, claro, mais independência energética. Especialistas também acreditam que isso vai garantir mais investimentos empresariais na Nova Zelândia. E todo o setor de energia eólica offshore deve trazer cerca de 30 bilhões de dólares para o PIB do país entre agora e 2050. O South Taranaki Bight é um local perfeito para esse projeto. Lá, os ventos são fortes e constantes, não tempestuosos e caóticos, mas estáveis e aproveitáveis. É exatamente isso que você quer para turbinas eólicas. E o leito marinho aqui é profundo, mas não demais, o que é ideal para as plataformas das turbinas. Normalmente, turbinas eólicas tradicionais são construídas em terra ou em águas rasas, onde podem ser fixadas em fundações firmes. Mas as planejadas aqui são turbinas eólicas offshore, o que significa que os engenheiros podem instalá-las em águas mais profundas, mais longe da costa e em zonas de ventos mais fortes. A eletricidade gerada pelas turbinas será levada até um ponto principal de conexão em terra por meio de cabos. De lá, ela viajará pela infraestrutura da rede nacional para abastecer casas, empresas e indústrias. Para que tudo isso aconteça, a equipe do projeto já preparou o terreno. Uma das coisas mais legais que eles fizeram até agora foi uma campanha de lidar flutuante. Lidar significa detecção e alcance por luz, e é como um radar, mas com lasers. Eles colocaram esse equipamento de alta tecnologia em uma boia flutuante que fica no oceano por meses. Ela coleta dados super precisos sobre velocidades do vento, padrões de ondas, temperatura do mar, correntes. Essas são todas as informações que você precisa para planejar uma usina offshore. Se o projeto der certo, vai levar a Nova Zelândia a um novo patamar verde. Atualmente, o país ainda usa combustíveis fósseis nos horários de pico ou quando os lagos de hidrelétricas estão baixos. A maioria desses combustíveis fósseis vem do exterior, e eles são caros, poluentes e pouco confiáveis. Mas se a energia eólica offshore crescer, pode cobrir essas lacunas de energia, especialmente no inverno, quando os ventos são mais fortes e o consumo de eletricidade dispara. E se a Nova Zelândia produzir mais energia limpa do que precisa, pode começar a exportá-la como hidrogênio verde. É o hidrogênio feito a partir da água usando eletricidade renovável, o que é muito saudável para o nosso planeta. O projeto eólico offshore de South Taranaki, se tudo correr bem, será mais do que uma vitória local. Vai ser um modelo, um exemplo que outras regiões da Nova Zelândia podem seguir. Existem áreas ricas em vento por toda a costa do país, e a tecnologia offshore flutuante as torna mais acessíveis do que nunca. Alguns cientistas acreditam que a Nova Zelândia pode construir até 8 gigawatts de energia eólica offshore até 2050. Isso é 8 vezes o que está sendo planejado em Taranaki agora. Imagina o que isso pode significar. Energia limpa para todo o país, além de exportações e liderança global em uma indústria totalmente nova. Claro, nem tudo são flores, e alguns desafios pelo caminho. Primeiro, tem a vida marinha. Qualquer grande projeto oceânico precisa ter cuidado com o impacto sobre baleias, golfinhos, peixes e aves marinhas. Por isso, cientistas estão estudando a linha de base marinha nas fases iniciais de planejamento, para mapear o ecossistema local e evitar qualquer dano a ele. Esse processo já começou no Taranaki Bight e eles estão coletando informações para que as turbinas sejam instaladas nos lugares onde causarão menos impacto.
Também existe um custo alto. A energia eólica offshore é mais cara do que a onshore atualmente, mas os custos estão caindo à medida que a tecnologia melhora e ganha escala. Além disso, os benefícios a longo prazo, como ar mais limpo, empregos locais e segurança energética, fazem valer a pena. E ainda existem possíveis problemas com as autoridades, tribos locais, IWI e a comunidade. Todos precisam apoiar o projeto para que ele se torne realidade. E isso nem sempre acontece. Por exemplo, quando um artigo de revisão de 34 páginas sobre os riscos dos parques eólicos para o meio ambiente foi publicado, as autoridades locais estavam analisando. Mas se tudo correr bem, a construção no South Taranaki, Bight, pode começar no final da década de 2020. A Islândia é um ótimo exemplo de um país onde a energia renovável verde funciona e domina. 9 em cada 10 casas nesse país permanecem aquecidas graças ao calor geotérmico subterrâneo. Graças à sua geologia selvagem, com vulcões, fontes termais e geleiras, a Islândia é repleta de energia natural. Ela está localizada bem em uma parte superativa da crosta terrestre, onde 2 placas tectônicas se encontram. É por isso que há tanta energia geotérmica e água quente simplesmente brota do subsolo. As geleiras cobrem 11% do país, e quando derretem nos meses mais quentes, alimentam rios que descem das montanhas. A energia dessa água é transformada em hidrelétrica. Além disso, a Islândia também tem muito potencial para energia eólica. Eles só ainda não exploraram muito esse recurso. A única coisa importante que ainda usa combustíveis fósseis na Islândia é o transporte, como carros e aviões. Mas nem sempre foi assim. Não faz muito tempo, a Islândia dependia principalmente de petróleo e carvão importados, especialmente antes dos anos 1970. Naquela época, eles usavam energia geotérmica principalmente para tomar banho e lavar roupas. A mudança aconteceu quando os preços do petróleo dispararam e a Islândia percebeu que importar combustível era arriscado e caro demais. O país precisava de uma energia própria, estável e acessível. Um fazendeiro descobriu como usar água quente natural para aquecer sua casa. As comunidades locais seguiram o exemplo dele, e logo as cidades estavam perfurando mais fundo no solo para conseguir água ainda mais quente. Essa água quente, então, passava por canos nos bairros e aquecia cidades inteiras. Funcionou tão bem que as autoridades criaram um fundo especial para conceder empréstimos para a perfuração geotérmica. Outros começaram a construir pequenas hidrelétricas. Em 1950, a Islândia já tinha mais de 500 pequenas usinas hidrelétricas abastecendo fazendas e vilarejos. Depois, as autoridades intervieram novamente para atrair grandes empresas internacionais. Se a Islândia pudesse oferecer energia verde barata, talvez novas indústrias se instalassem, criassem empregos e ajudassem a impulsionar a economia. Esse plano deu certo e também ajudou a construir uma rede elétrica nacional. E tudo isso só foi possível não apenas porque a Islândia tem recursos naturais incríveis, mas também graças ao trabalho em equipe entre as autoridades e os cidadãos comuns. Muitos países hoje enfrentam os mesmos problemas. O Nepal, por exemplo, tem um enorme potencial hidrelétrico, mas precisa de investimentos. Países do leste da África têm muita energia geotérmica subterrânea, mas não têm treinamento ou tecnologia suficiente para aproveitá-la. A Islândia vem compartilhando o que sabe há décadas. Desde 1979, mais de 1.000 pessoas de outros países foram até lá para estudar energia geotérmica. Empresas islandesas ajudaram a construir sistemas geotérmicos em mais de 50 países, incluindo o maior do mundo na China, que agora aquece casas para mais de 1 milhão de pessoas. E você nem precisa de vulcões para usar energia geotérmica. Com novas tecnologias, é possível usar temperaturas mais baixas para aquecer e resfriar prédios. Paris, por exemplo, tem um dos maiores sistemas de aquecimento geotérmico da Europa. Cerca de 25% dos europeus vivem em lugares onde essa tecnologia poderia funcionar. Esta área pode ser simplesmente o lugar mais importante dos Estados Unidos neste momento, já que vale mais de $1 trilhão. Existe algo incrivelmente valioso escondido bem aqui em Thacker Pass, e isso vai abalar as coisas, não só em Nevada, mas também na economia do EUA e em suas relações globais. A caldeira de McDermott é uma área enorme, com cerca de 45 km de comprimento por 35 km de largura, se estendendo pelo norte de Nevada e sul do Oregon. Fica no condado de Humboldt, um lugar tranquilo e rural com apenas uma cidade principal, que vai mudar muito nos próximos 5 a 10 anos. Isso porque encontraram ouro branco lá. Estamos falando de lítio, e para explicar por que esse metal é
tão importante, precisamos de uma balança. De um lado, colocamos um pedaço de lítio e do outro uma maçã. O que você acha que vai acontecer? Se ambos tiverem o mesmo volume, a balança vai tender para o lado da maçã. Isso porque o lítio é super leve. Sua densidade é de cerca de 0,3 onças por polegada cúbica, o que faz dele o sólido mais leve que você pode encontrar em temperatura ambiente. O lítio também é extremamente reativo. Isso significa que ele se combina com outros elementos muito facilmente e pode pegar fogo com a mesma facilidade. Misturou com água? Soda. Exposto ao ar? Isso mesmo, fogo de novo. Mas quando você combina a leveza dele com sua alta reatividade, você tem um material perfeito para baterias, como o que alimenta seu smartphone, laptop ou até mesmo seu carro elétrico. Nevada vem escondendo esse tesouro há cerca de 16 milhões de anos. A caldeira de McDermott costumava ser um ponto quente vulcânico, expelindo rocha derretida e criando um enorme lago cheio de águas ricas em minerais. Com o tempo, esse lago secou, deixando para trás camadas grossas de argila carregadas de lítio. Atualmente, a mina Thacker Pass está em cima de uma das maiores reservas inexploradas de lítio do mundo, valendo cerca de $1,5 trilhão. Se tudo correr como planejado, eles esperam produzir cerca de 40 mil toneladas de lítio de alta qualidade por ano, o que é suficiente para fabricar baterias para até 800 mil carros elétricos. Como eu mencionei antes, esse metal é a espinha dorsal das baterias modernas. E como o mundo correndo em direção à energia verde, a demanda por lítio está disparando. Desde 2020, o preço dele aumentou mais de 10 vezes, tornando-o o metal de bateria mais caro do mundo. Isso significa que ele é muito mais caro do que magnésio, níquel, cobalto e outros materiais usados em baterias recarregáveis. Atualmente, estamos usando cerca de 1,16 milhão de toneladas de lítio por ano, e aproximadamente 85% disso vai para a fabricação de baterias, principalmente para carros. Entre 2030 e 2040, especialistas acham que vamos precisar dobrar o investimento na produção, de 94 bilhões de dólares para 188 bilhões de dólares. Ao mesmo tempo, o investimento em baterias vai saltar mais de 200%, chegando a 686 bilhões de dólares. Por fim, até 2050, a demanda por lítio deve ser mais de 10 vezes maior do que estamos produzindo agora. Desculpa, eu sei que são muitos números, mas eu só quero mostrar o quanto o Thacker Pass vai ser importante para o mundo todo. Essa mina vai ser fundamental para manter tudo funcionando. Quero dizer, literalmente, já que a maior parte da demanda futura vai ser por coisas como carros, bicicletas elétricas, patinetes e armazenamento de energia renovável. Nevada também pode ser o epicentro de uma revolução energética global, com os Estados Unidos buscando cortar a poluição em 50% até 2030. Uma grande parte disso é substituir veículos movidos a gasolina por elétricos, e para isso acontecer, os Estados Unidos vão precisar de muito mais lítio do que produzem atualmente. Hoje em dia, a maior parte do metal usado nos Estados Unidos vem de países como Chile e Argentina. Então, se os Estados Unidos querem ser líderes nesse mercado, realmente precisam investir cada vez mais em projetos como o Thacker Pass. Mas há outro desafio. Encontrar lítio em uma mina é uma coisa, mas refiná-lo é outra história. Assim como os diamantes são cuidadosamente lapidados e moldados para realçar seu brilho e vendidos em anéis e colares, algo parecido precisa ser feito com o lítio. O material bruto que sai das minas precisa ser refinado até atingir uma forma pura que realmente possa ser usada em coisas como baterias. E a China basicamente domina essa parte do mercado, sendo responsável por cerca de 75% da produção global de baterias de íon-lítio. Em outras palavras, não importa se um país encontra esse metal poderoso em seu território, provavelmente ainda vai precisar da China para ajudar a refiná-lo. Por isso, os Estados Unidos estão ansiosos para fortalecer sua cadeia de suprimentos. Na verdade, eles estão tão empolgados com essa possibilidade que as autoridades já investiram mais de 2 bilhões de dólares em empréstimos no projeto de Nevada. Por causa disso, Thacker Pass pode transformar os Estados Unidos em líder mundial na produção de lítio. Se as estimativas estiverem corretas, a caldeira de McDermott pode conter quase metade das reservas conhecidas de lítio do mundo. Isso quase dobraria as reservas encontradas nos salários da Bolívia, por exemplo, que antes detinham o recorde do maior depósito do mundo. Essa descoberta está prestes a mudar o condado de Humboldt para sempre. Aquelas ruas tranquilas cercadas pela natureza nunca mais serão as mesmas.
A mina vai precisar de cerca de 2.000 trabalhadores, que provavelmente virão de outras cidades. Esses trabalhadores vão precisar de casas, hospitais, escolas para os seus filhos e todos os serviços necessários. Percebe como é um efeito dominó? Para cada pessoa contratada para trabalhar nos projetos durante a construção, outras 6 pessoas serão contratadas no estado para dar suporte a elas. Thacker Pass também vai ter um impacto enorme na economia, não só em Nevada, mas em todo o país. As pessoas esperam que a mina fique ativa por 35 anos, e a expectativa é que a cada ano ela gere mais de 2 bilhões de dólares. Mas é o seguinte, em Thacker Pass, eles vão extrair lítio da argila, e esse processo nunca foi feito em uma escala tão grande antes. Então é meio que um tiro no escuro. Mas, se der certo, pode mudar completamente a indústria. Grande pergunta, quem está interessado em tudo isso? Bom, temos 3 grandes empresas de olho no mercado de lítio nos Estados Unidos. Primeiro tem a ExxonMobil. A gigante do petróleo quer começar a produzir lítio até 2027 e tem planos de se tornar a principal fornecedora para veículos elétricos até 2030. Depois tem a General Motors, a empresa por trás de grandes marcas de carros como Chevrolet e Cadillac. Eles estão tão interessados nesse negócio que concordaram em pagar 625 milhões de dólares por uma participação de 38% na Thacker Pass. E por fim, a Tesla. Em 2023, eles começaram a construir uma fábrica no Texas para processar lítio. Tudo isso faz parte do plano deles de gerenciar uma parcela maior da sua cadeia de suprimentos por conta própria. Agora que você sabe a importância do lítio, talvez esteja se perguntando, e se ele acabar? Bem, pode acontecer, pois vem da mineração e, como o ouro, é finito. Mas não exige abrir mão de smartphones ou carros elétricos. Se algum dia ficarmos sem esse metal, provavelmente encontraremos novas maneiras de produzir baterias. De fato, alguns especialistas acreditam que as baterias térmicas podem ser a próxima grande novidade. Elas armazenam energia extra de fontes renováveis como a eólica ou solar, que são muito baratas, então representam uma nova forma de armazenar energia a uma fração do custo. Hoje em dia, elas são usadas principalmente para alimentar a produção de aço, cimento e produtos químicos. As baterias térmicas também estão sendo usadas para aquecer e resfriar grandes edifícios. No entanto, cada vez mais projetos estão focando em levar essa tecnologia para espaços privados, como casas e apartamentos. Especialistas estão otimistas de que iniciativas como essas podem tornar as baterias térmicas tão conhecidas quanto as baterias elétricas, e elas podem em breve se tornar parte do nosso dia a dia. Alguns anos atrás, em 2019, pessoas na Austrália disseram que gostaram de uma ideia antiga com um toque novo: usar o excesso de água das enchentes no norte para ajudar as áreas secas no oeste e no sul. Esse plano recebeu o nome de Novo Projeto Bradfield. Ele se baseava em uma ideia antiga dos anos 1930, captar a água das enchentes do norte e levá-la para o sul e o oeste. Mas o plano original nunca chegou a acontecer. Ao longo dos anos, muitos especialistas disseram que ele não funcionaria. Eles achavam que era caro demais e complicado demais de construir, mesmo que pudesse, em teoria, ajudar a resolver os problemas da seca em áreas áridas de Queensland. A ideia original surgiu há muito tempo, quando um engenheiro chamado John Bradfield teve uma grande inspiração. Ele queria captar a água das enchentes dos rios no norte de Queensland e enviá-la para o interior, até o Lago Eyre, um dos lugares mais secos da Austrália. Ele planejava usar represas, bombas, tubos enormes e até túneis para transportar toda essa água através da Great Dividing Range, uma grande cadeia de montanhas na Austrália. A maior represa se chamaria Hell's Gate, e Bradfield queria que ela tivesse o dobro da altura do que havia sido originalmente planejado. Assim, as bombas e a própria gravidade poderiam ajudar a mover a água pela Great Dividing Range. A água então fluiria para o sul e ajudaria a irrigar terras agrícolas próximas a lugares como Hughenden. Isso mudaria o clima, faria chover mais e transformaria a terra seca em fazendas verdes. Por fim, chegaria ao Lago Eyre, transformando o deserto em uma área verde e em crescimento. Dessa forma, a Austrália poderia produzir mais alimentos, vendê-los a outros países e gerar mais empregos. Ele esperava que a área pudesse se transformar em uma tigela de alimentos para o país. Durante algum tempo, as pessoas falaram muito sobre o plano. Elas adoraram a ideia.
Achavam que isso poderia mudar a forma como a agricultura funcionava, e alguns até acreditavam que a natureza já havia planejado que a terra fosse preenchida com água. Rios secos e leitos de lagos estavam apenas esperando para serem usados. Diziam até que as chuvas caíam no lado errado das montanhas, e o plano de Bradfield poderia corrigir isso. Mas quando as autoridades analisaram essa ideia, encontraram grandes problemas. O principal deles era que o plano custaria muito caro. Além disso, não havia cientistas ou engenheiros suficientes para fazer uma investigação completa. A terra era muito seca e inóspita. Ninguém tinha certeza de que funcionaria. Por exemplo, quanta água realmente chegaria lá? Além disso, algumas das medidas de Bradfield estavam erradas, especialmente a altura das barragens. Assim, em 1947, eles encerraram oficialmente o projeto, alegando que mesmo que o construíssem, não valeria a pena. Afinal, até mesmo lugares próximos aos oceanos, como partes do Chile, continuam sendo extremamente secos. Portanto, um grande lago poderia não resultar em mais chuva. Mesmo assim, em 2019, um partido político trouxe a ideia de volta, com uma versão atualizada chamada Novo Projeto Bradfield. Eles queriam tentar novamente, mas com algumas mudanças para que funcionasse melhor. Seu plano incluía as seguintes etapas: captar a água dos rios South Johnston, Tully, Herbert e Burdekin. Armazenar essa água usando uma grande barragem chamada Hell's Gate Dam, mas, desta vez, eles queriam fazer a barragem 2 vezes mais alta do que no plano original. Deixar a água fluir por túneis usando a gravidade em vez de usar muitas bombas. Mover a água para baixo das montanhas e para o rio Warrego, no sul de Queensland. Usar a água para cultivar plantações em locais secos ao sul e a oeste de Hughenden. Uma área enorme, ainda maior que a Tasmânia, transformando-a em uma bacia de alimentos. Ao mesmo tempo, eles não informaram quanto custaria o projeto inteiro, mas prometeram investir 20 milhões de dólares para permitir que a Agência Científica Nacional da Austrália verificasse se o plano poderia funcionar. Essas ideias inovadoras pareciam boas, mas por mais de 80 anos, muitos especialistas continuaram dizendo: não, isso não vai funcionar. Por quê? Bradfield disse que sua ideia custaria 40 milhões de libras em 1941. Isso equivale a cerca de 3,2 bilhões de dólares hoje. Mas a nova versão do plano pode custar mais de 15 bilhões de dólares e levar mais de 10 anos para ser construída. Além disso, as pessoas que se preocupam com a natureza estão preocupadas. Elas explicam que levar a água para longe de onde ela normalmente vai pode prejudicar animais e plantas. Isso pode permitir que plantas e animais invasores se espalhem para novos lugares. Pode bagunçar rios e oceanos onde vivem peixes e outros animais. Pode até mesmo prejudicar cidades e empresas próximas ao litoral que dependem desses fluxos naturais de água. Ainda assim, algumas pessoas realmente acreditavam na ideia e achavam que valia a pena fazê-la, especialmente para ajudar os agricultores e resolver os problemas de seca. Entretanto, em 2022, o governo decidiu parar de tentar consertar a seca no oeste de Queensland com o projeto Bradfield. Especialistas examinaram atentamente o plano e disseram que ele simplesmente não funcionaria. O problema? Não há água suficiente o tempo todo para que isso aconteça. Aparentemente, o novo custo do plano teria sido de mais de 30 bilhões de dólares. Isso é uma quantidade enorme de dinheiro. Você poderia comprar uma frota de jatos particulares e iates de luxo. Portanto, os especialistas dizem que você precisaria de muita e muita água para gastar esse dinheiro, mas a água simplesmente não existe. Em vez de um grande projeto, eles sugeriram a realização de projetos hídricos menores, mais próximos de onde estão as chuvas e as cachoeiras. Esses projetos menores, chamados de mini-redes Bradfield, estariam em 4 locais ao longo da costa de Queensland. Essas pequenas redes poderiam compartilhar a água quando alguns lugares tivessem mais ou menos chuva. Outros cientistas da CSIRO também analisaram o plano e concordaram. Mesmo que tudo corresse muito bem, o esquema de Bradfield ainda causaria problemas e custaria muito caro, enquanto o projeto de mini-redes de água parece mais plausível. Eles acham que as regiões secas a oeste das montanhas se sairão melhor sem o projeto Bradfield em grande escala. Há maneiras mais fáceis e econômicas de ajudar esses lugares a crescer e obter água. Portanto, o grande plano foi abandonado, e agora eles estão buscando ideias menores e mais inteligentes para ajudar com a água e a agricultura. E o assunto é bastante urgente. A Austrália é um lugar super seco, um dos lugares mais secos em que as pessoas vivem. Quando há uma seca, não há muita água. Isso significa que as fazendas não cultivam tantos alimentos, o que pode causar muitos problemas.
No futuro, é provável que as secas ocorram com mais frequência e sejam piores. É por isso que é necessário começar a se preparar agora. Os especialistas estão trabalhando em algo chamado Missão de Resiliência à Seca, tentando descobrir como lidar melhor com as secas no futuro. Um deles analisou quanto as secas realmente custam à Austrália. Sua pesquisa mostra que as secas podem prejudicar muitas coisas: fazendas, empregos, cidades e até mesmo o país inteiro. Quando não chove por um período muito longo, algumas cidades podem ficar sem água. Isso é chamado de dia zero. É quando as torneiras das casas das pessoas são fechadas porque simplesmente não tem água. Em 2020, uma cidade em Queensland chamada Stamford atingiu o dia zero. Cerca de 50 outras cidades também estavam muito próximas. Quando uma situação como essa acontece, a única maneira de obter água é trazê-la em caminhões, e isso é muito caro. Stamford precisou receber cerca de 40 caminhões de água diariamente durante 1 ano e meio. Isso lhes custou cerca de $800 mil por mês. No final, eles gastaram mais de $14 milhões apenas para ter água. Felizmente, começou a chover novamente e as represas voltaram a se encher. Mas as autoridades estão trabalhando em maneiras de impedir que esse tipo de coisa aconteça novamente. Elas querem ajudar as cidades a se prepararem para que nunca mais fiquem sem água dessa forma, pois a seca não afeta apenas a água, ela também pode afetar a saúde das pessoas. Quando tudo seca, as plantas desaparecem e o solo fica solto. Então o vento... Fiz uma lista de alguns dos projetos abandonados mais assustadores do mundo. Há de tudo, desde arranha-céus fantasmas até parques de diversões do passado. Gostaria de fazer um tour? Se você assistiu ao filme Shooter Island, de Martin Scorsese, sabe como as ilhas misteriosas podem ser extremamente assustadoras. Embora esse lugar abandonado pareça o cenário de um filme de terror, ele é o mais real possível. A chamada Hashima fica a 14 quilômetros da cidade de Nagasaki. Ela está abandonada há quase 50 anos. Veja bem, quando os seres humanos deixam os prédios desocupados e sem supervisão em áreas desertas por algum tempo, a natureza geralmente assume o controle. A julgar pela aparência atual, eu jamais imaginaria que a ilha Hashima era um centro de mineração de carvão submarino. Todo o carvão extraído da área seria enviado para o resto do Japão para abastecer o rápido processo de industrialização do país. Mas os recursos minerais são finitos, sabemos disso. Portanto, quando as reservas de carvão começaram a se esvaziar, as pessoas não tinham muito o que fazer na região. O que nos leva de volta aos dias de hoje. Se estiver se sentindo aventureiro, você pode fazer um passeio de barco de Nagasaki até a ilha Hashima e conhecer essa cidade distópica de ficção científica em primeira mão. Você passeará por prédios de apartamentos vazios cobertos por grama e ficará longe de possíveis prédios em colapso. Parece uma ótima ideia para um domingo. O que você acha? Isso é o que eu gosto de chamar de Disney, mas com um toque sombrio. Em 2014, um grupo de desenvolvedores achou que seria uma ótima ideia construir uma luxuosa vila de castelos semelhante aos da Disney, no meio de uma área florestal turca. O objetivo era atingir europeus de classe alta que tivessem entre 370 mil e 500 mil euros no bolso para investir no empreendimento. Como foi construído perto de uma cidade conhecida por suas fontes termais, os proprietários desses condomínios luxuosos podiam até mesmo desfrutar de suas próprias jacuzzis cheias de águas reabilitadoras. O problema é que o público não gostou muito da ideia. Alguns começaram a reclamar que a arquitetura estava longe do estilo otomano clássico da região. Outros achavam que a empresa havia cortado muitas árvores para construir essa cidade de conto de fadas. No final, os desenvolvedores acumularam tantas multas que tiveram que declarar falência e o projeto foi abandonado. No entanto, eles não demoliram os castelos. Portanto, o local parece um filme de ação ao vivo distorcido da Disney. Arranha-céus são legais, mas você já viu o arranha-céu fantasma mais alto do mundo? O Golden Finance 117 deveria ser a peça central do esquema metropolitano Golden, uma cidade artificial em expansão de propriedade do bilionário Peng Su-tong. A mini-cidade seria um centro residencial e comercial, a poucos minutos do centro de Tianjin. Ela seria repleta de mansões em estilo francês e italiano, um clube de polo e até mesmo um museu do vinho. Os desenvolvedores certamente tinham como objetivo atrair os super ricos. O edifício de 128 andares foi concebido como a joia da coroa da mini-cidade. E digo isso literalmente, pois o topo do edifício teria o formato de um diamante. A construção começou em 2008 e ainda não foi concluída. O projeto geral foi estimado em 10 bilhões de dólares americanos, mas devido a vários eventos infelizes, ele nunca se concretizou totalmente.
Alguns dizem que o projeto provavelmente estava condenado desde o início, já que as pessoas que poderiam se dar ao luxo de viver em um lugar como esse não gostariam de pagar tanto para viver em uma cidade industrial de segunda linha. Ah, e como você deve se lembrar, houve uma grande recessão econômica em 2008 que realmente atrasou as coisas. Ainda assim, esse enorme arranha-céu fantasma era o quinto maior edifício do mundo na época. Se tivesse que escolher 3 palavras sinônimas de utopia, o que escolheria? Eu diria coisas como felicidade, paz e abundância. No entanto, essa cidade que se pretende utópica não poderia estar mais distante dessas qualidades. Bem-vindo ao deserto de Mojave, localizado na Califórnia. Você consegue ver a grade da cidade no solo arenoso? Essas linhas são os restos de uma cidade utópica que nunca chegou ao seu estágio final. Essa cidade deveria se chamar California City. A cidade utópica foi idealizada por Ned Mendelsohn, um professor universitário que estudou muito sobre planejamento urbano. O projeto começou no final da década de 1955, quando ele comprou mais de 80 mil acres de terra no deserto. Ele pensou em um lugar onde as famílias pudessem prosperar. Na época, as moradias eram acessíveis e a cidade vinha equipada com opções de lazer, como campo de golfe, piscina e campos de recreação. Algumas pessoas chegaram a comprar lotes no local, mas o projeto foi interrompido. É por isso que, se você estiver dirigindo fora de Los Angeles, poderá ver uma pequena ilha de casas, que é uma fração minúscula do que a California City deveria ser. Que país europeu você diria que está repleto de lugares abandonados? Se você disse Espanha, então acertou. Vamos citar alguns. O que foi antes planejado para ser um resort de luxo, agora é um paraíso do grafite. O local começou a ser construído em 1969, mas apenas um ano depois a construção foi interrompida. Também encontramos algo chamado Festival Club. Como você pode ver, Ibiza nem sempre foi o lugar de festas que é hoje. Esse clube abriu suas portas em 1972. Mas 2 anos depois, a Espanha passou por uma grande crise do petróleo e cada vez menos turistas visitavam a ilha. O clube acabou sendo abandonado e, hoje, os visitantes vêm para conferir a arte do grafite. O exterior das casas está em perfeito estado, o que torna difícil acreditar que todas elas foram deixadas à própria sorte. De acordo com o explorador que as encontrou, elas estão abandonadas desde 2008, novamente, aquele terrível ano de recessão. A empresa que as construiu faliu no último trimestre da construção do condomínio e abandonou o projeto em seu estágio final. Que final triste! Em Miami Beach, você encontrará um luxuoso hotel abandonado que já foi palco de um show dos Beatles. No final da década de 1950, era o local preferido de celebridades como Frank Sinatra. Hoje, o resort Doleville já foi demolido. Ele foi fechado em 2017 depois que um incêndio danificou algumas das estruturas do edifício. Por um tempo, eles decidiram deixar o hotel como estava, com seus móveis e objetos de recordação ainda em seu interior. Vamos ver como ele era. A entrada principal e o saguão transmitiam muito do clima dos anos 50. A cozinha ainda estava equipada com louças e talheres. Os banheiros tinham cabines e secadores de cabelo disponíveis para uso e era possível encontrar chaves eletrônicas dos quartos espalhadas pelo chão. O salão de baile principal do hotel era onde a mágica costumava acontecer. Em 1964, os Beatles fizeram um show lá que levou milhares de fãs sem ingressos a ficarem do lado de fora, esperando para ver as estrelas. O Doleville pode ter sido uma grande parte da história cultural americana, mas hoje não passa de um local abandonado. Não há dúvida de que alguns dos lugares mais interessantes e abandonados do mundo já foram parques de diversões. Os parques de diversões geralmente são repletos de risadas e momentos de alegria. Mas não esses. Narra Dreamland foi planejado para ser a Disney World do Japão, mas o projeto fracassou com o tempo. Hoje, o Narra Dreamland não passa de um sonho. Se você fosse visitá-la antes de ser demolida, isto é o que veria. Seu coração bateria mais rápido do que o normal se você passasse por uma montanha-russa coberta de neblina. Isso era para ser o Matterhorn. Sim! Tudo sobre esse lugar dizia que você não deveria estar lá. Mas você é muito curioso. Jogados no chão do parque, você veria bobinas de ingressos e bichos de pelúcia desfigurados. Gostaria de entrar em uma lanchonete vazia? É bizarro como as mesas e os bancos foram deixados no lugar. Caminhando pelo que antes era uma loja de presentes, você veria prateleiras vazias e um caixa eletrônico antigo. Você ficou tão horrorizado quanto eu depois de assistir a isso? Que tenso!
O Ártico está desaparecendo. Em apenas alguns anos, o Polo Norte poderá ver seu primeiro verão sem gelo nos últimos 125 mil anos. Mas um novo experimento ousado pode fazer o tempo voltar. Os cientistas estão recongelando o Ártico. Se tiverem sucesso, poderão salvar a região. Mas se falharem, poderão provocar desastres imprevistos. Então, para onde as coisas iriam? Bem, aqui está uma história de fundo. Nas profundezas do Ártico, as temperaturas caem tanto que o metal racha e os ventos gritam no gelo. No inverno, a temperatura média é de menos 34,4 graus Celsius. Mas, apesar do frio aparentemente extremo, o gelo está derretendo, aquecendo de 2 a 3 vezes mais rápido do que o resto do planeta. O gelo é como o espelho natural da Terra. Ele reflete a luz do Sol de volta para o espaço, mantendo o planeta frio. Quando derrete, expõe o oceano escuro por baixo, que absorve a luz solar em vez de refleti-la e a espalha por todo o planeta. Isso acontece ainda mais rápido, derretendo mais gelo. É um ciclo vicioso, e se continuar assim, chegaremos a um ponto em que o gelo não voltará mais. A parte espessa e antiga dele cobriu o Polo Norte por milhares de anos e já desapareceu 95%. Está sumindo desde a década de 1980. O que permanece lá agora é fino e frágil. E quando se for, desencadeará uma perigosa reação em cadeia. Enquanto isso, um grupo de pesquisadores de uma startup britânica chamada Real Ice está tentando desacelerar ou até mesmo reverter o derretimento do Ártico. O projeto é realizado em um pequeno vilarejo congelado no Canadá chamado Cambridge Bay. A Real Ice quer quebrar esse ciclo vicioso. O plano deles é o seguinte: primeiro, perfuram o gelo existente e colocam uma bomba subaquática embaixo dele. Em seguida, bombeiam água do mar para a superfície, onde ela congela rapidamente em uma camada extra grossa. Por fim, removem a neve do gelo, que geralmente age como um cobertor, impedindo o congelamento adicional. Depois, ele continua crescendo, mais forte, mais espesso e mais difícil de derreter. É uma ideia simples inspirada na própria natureza. O gelo se forma naturalmente dessa forma em algumas regiões do Ártico, mas agora os cientistas querem fazer isso em grande escala. Até o momento, parece estar funcionando. Entre janeiro e maio de 2024, eles cobriram cerca de 4.085 metros quadrados de gelo e ele ficou 50 centímetros mais espesso em média. Em novembro de 2024, iniciaram uma nova rodada de testes. Nos primeiros 10 dias, ele já estava 10 centímetros mais espesso. Agora, eles retornarão em breve para verificar como as coisas estão indo. A expectativa é de que haverá entre 40 e 79 centímetros de chuva entre o inverno ártico. É um pequeno começo, mas se conseguirem provar que funciona, o plano é expandir para uma área com mais de 2 vezes o tamanho da Califórnia, cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados de gelo. E não vão parar por aí. A grande ideia é enviar 500 mil drones subaquáticos alimentados por energia limpa para automatizar todo o processo. Esses drones fariam buracos, bombeariam água e recongelariam o gelo sem intervenção humana. Mas nem todos estão convencidos. Alguns cientistas acham que toda essa ideia é um desastre que está prestes a acontecer. Em primeiro lugar, apontam que o gelo mais salgado, aquele que é bombeado pela água do mar, derrete mais rapidamente no verão. Portanto, se esse novo se for muito rapidamente, poderemos acabar piorando a situação. Alguns também acreditam que essa é uma distração perigosa do problema central, como tratar os sintomas em vez de ir na raiz. Além disso, tornar um pequeno pedaço de gelo mais espesso é uma coisa, mas fazer isso em todo o Ártico é um desafio totalmente diferente. Outro fator que os preocupa é o ecossistema. O do Ártico é um dos mais frágeis da Terra. A alteração da espessura do gelo pode afetar a vida marinha, interromper o crescimento de algas e afetar a cadeia alimentar de maneiras que não compreendemos totalmente. Há ainda a questão do dinheiro. A Real Ice calcula que o recongelamento de todo o Ártico custará cerca de 5 a 6 bilhões de dólares por ano. Quem está pagando por isso? No momento, há um alto financiamento com o apoio de alguns investidores, mas eventualmente a expectativa é de que países, fundos globais ou até mesmo corporações financiem o projeto. A Real Ice argumenta que não fazer nada pode ser muito pior. Se não agirmos, poderemos perder o Ártico durante nossa vida. Essa solução poderia pelo menos ajudar a ganhar mais tempo para consertar o planeta. Tempos de desespero exigem medidas desesperadas. A ideia de salvar o gelo do Ártico não é nova. Ao longo dos anos, os cientistas sugeriram alguns planos bem loucos para impedir o derretimento.
Em 2017, houve o plano inicial de bombas movidas a vento. O físico Steven Dash propôs a instalação de cerca de 10 milhões delas no Ártico. Elas puxariam a água do mar como se fosse gelo de verdade. Ela congelaria nos meses frios do inverno, criando uma camada mais espessa. O maior problema é que alguém teria que dirigir todo esse show. E o que acontece se algo der errado? Em 2018, houve o plano das contas de vidro, que deveria ter começado na década de 2020. Uma equipe chamada Arctic Ice Project sugeriu cobrir o Ártico com pequenas esferas de vidro refletivas. Sim, bolas de vidro. A ideia era basicamente substituir o efeito espelho. As contas refletiriam a luz do sol, mantendo o gelo mais frio por mais tempo. O plano está sendo testado por um grupo de cientistas que trabalham no projeto. Eles dizem que as bolas de vidro são feitas de um material seguro para os animais e até afirmam que os pássaros usam um material semelhante para ajudá-los a digerir os alimentos. O vidro usado nessas microesferas é o mesmo usado em equipamentos de laboratório e lâmpadas. Parece seguro, certo? Bem, calma lá. Há também o risco ambiental. Essas bolas são minúsculas e podem facilmente entrar no oceano, afetando tudo, de peixes a plânctons. Ainda precisamos de mais pesquisas para entender como esse material se decompõe no oceano e se ele pode afetar a vida marinha. Mas as coisas ficam realmente loucas quando começamos a pensar em aumentar a escala. Para cobrir apenas uma pequena fração do Ártico, seriam necessários milhões de toneladas dessas microesferas, e isso só para começar. E seria preciso trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, com temperaturas congelantes e tempestades de neve. Os cientistas acreditam que isso poderia manter o gelo espesso o suficiente para sobreviver ao verão e até mesmo retardar o derretimento. Mas será que realmente funciona? Há também a Bright Ice Initiative, fundada pelas mesmas pessoas por trás do Arctic Ice Project. Em vez de se concentrar no Oceano Ártico, a ideia é usar as mesmas microesferas de vidro para restaurar as geleiras. Até houve um teste em uma delas na Islândia, mas os especialistas ainda estão céticos. Eles dizem que isso poderia apenas acelerar o derretimento em vez de revertê-lo. Outra ideia foi a semeadura de nuvens com partículas de água, o que envolveria a pulverização de água do oceano no próprio céu. Assim se formariam nuvens que refletiriam mais luz solar. Como você pode supor, alguns desses planos eram muito caros, muito complicados ou simplesmente malucos. O plano da The Real Ice empresta ideias de projetos anteriores, mas é muito mais barato e prático. O mais importante é que está funcionando, mas todo esse desastre no Ártico já está afetando as pessoas. No vilarejo de Newtok, no Alasca, a terra está desaparecendo. A cada ano, cerca de 21 metros da margem do rio sofrem erosão, levando casas e história com ela. Isso tudo se deve também ao degelo do permafrost. Agora, essas pessoas tiveram que se mudar para um lugar mais seguro chamado Mertarvik, a apenas 14,5 km de distância. Mas essa é uma jornada longa e desafiadora. A realocação exigiu anos de planejamento e os residentes de Newtok já começaram a mudança em 2019. O novo vilarejo oferece melhor saúde e segurança, mas ainda é um trabalho em andamento. Coisas como a escola e a